Olá, eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Na aula de hoje, nós estudaremos a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Esse sistema reprodutor, o feminino, ele é formado por estruturas ou componentes internos, incluindo os ovários, ovidutos, que você pode encontrar em alguns livros-texto mais antigos, como tuba uterina, o útero e a vagina, além de componentes externos que não estão representados aqui nesse esquema. Não é? Para a nossa aula de hoje, que é uma aula para um curso de graduação básica de sistema endócrino e de fisiologia reprodutiva, os órgãos mais importantes ou os órgãos mais interessantes para a nossa aula de hoje são os ovários e o útero. Né? O ovário, como você pode ver nesse esquema clássico aqui do órgão, né? Ele pode ser dividido em duas grandes regiões. A região cortical, que compreende toda essa região acima da linha pontilhada, e a região medular. Perceba que na região medular que nós contemos os grandes vasos que chegam e saem do ovário, os vasos sanguíneos, né? E é o local também onde nós encontramos esses nervos que saem e que chegam aos ovários, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a região ovariana mais importante para a gente hoje é a região cortical. E por quê? É porque no córtex que nós encontramos todos os folículos ovarianos em diferentes estágios do desenvolvimento, desde o folículo primordial, folículo primário uni e multilamelar, folículo secundário e o folículo maduro ou folículo de Graafi, né? É o local onde nós também encontramos o corpo lúteo, os corpos atrésicos, os corpos brancos. Né? Então é uma parte funcional na produção do gameta e na produção de hormônios que merece uma análise mais detalhada. Tá? E começando essa análise, do começo, né, do folículo primordial, nós vamos até a formação do corpo lúteo na aula. Então, o folículo primordial é esse cara que você está vendo aí na imagem. Né? Quais são as características do folículo ovariano primordial? A primeira delas, obviamente, é a presença de um ovócito primário. Eu não sei se você está olhando essa imagem, já viu um ovário antes na sua vida, mas muito provavelmente o que você está vendo dentro de um folículo primário e achando que é o ovócito, na verdade é o núcleo do ovócito. Olha ali naquele folículo da direita, né, à sua direita, na tela, que eu mostrei, eu circulei o que é o núcleo e o que seria o citoplasma do ovócito primário. Então toda essa estrutura que compõe a maior parte do folículo primário, ele é primordial, perdão, ele é composto, né, pelo ovócito primário. E olha que coisa interessante. Externamente ao ovócito primário, nós encontramos células foliculares organizadas de uma maneira concêntrica, envolvendo esse ovócito primário. E essas células são chamadas células foliculares e é muito interessante como é que esse folículo ele é originado. Então, se a gente pensar lá no estágio de desenvolvimento embrionário do organismo feminino, a ovogônia chega no ovário, né, ou na região que se diferenciará nos ovários, e essa ovogônia ela induz a organização de células do estroma do primórdio ovariano em torno dela. Ela origina o ovócito primário e essas células ficam organizadas envolvendo o futuro gameta feminino. O organismo feminino nasce com o ovário povoado desses folículos primordiais. Né? E aqui nessa imagem nós vemos 3 folículos primordiais bastante característicos. Tá? Bom, durante a puberdade, ou com a puberdade, com a chegada da puberdade, vários fatores promovem o que a gente chama de desenvolvimento dos folículos ovarianos. E um desses fatores é um hormônio chamado ativina, que ativa o desenvolvimento desses folículos primordiais. Tá? A ativina age sobre o próprio ovócito primário, ela é produzida pelo ovócito primário,
age sobre essa célula e age sobre as células foliculares, tá? E o resultado dessa ação da ativina e de outros fatores é o desenvolvimento do folículo primordial em folículo primário unilamelar. Perceba aqui uma coisa interessante. Nós temos o ovócito, que ele aumentou de tamanho, tá? Olha o tamanho agora do citoplasma, né? Como ele ficou mais abundante do que na imagem anterior. Perceba que as células foliculares, elas saíram de uma célula achatadinha para uma célula cúbica, como está apontada aí pela seta cheia, né? Perceba que entre o ovócito e essas células foliculares, a gente tem uma linhazinha, olha, acidófila, tá vendo? Muito delicada, apontada pela seta pontilhada. Essa estrutura é a zona pelúcida, que começa a ser produzida durante com o desenvolvimento, né, com a formação do folículo primário unilamelar. Por que unilamelar? Porque as células foliculares elas compõem ou são compostas por apenas uma camada, né? Aqui a gente consegue perceber também um pouco mais externa essas células foliculares uma organização do estroma, né, em volta do folículo primário também, o início dessa organização. Então essa diferenciação ela continua, o ovócito primário continua produzindo ativina. Aqui nós já temos o hormônio folículo estimulante, o FSH, atuando mais proeminentemente. Nós vamos estudar mais a fundo a ação do FSH nesse processo, tá? Mas por enquanto aqui fica só com isso na cabeça, já tem dois componentes muito importantes. E o resultado dessa ação contínua de ativina e FSH é o desenvolvimento do folículo primário unilamelar em folículo primário multilamelar. Perceba aqui que o ovócito, né, ficou um pouquinho maior, né? Olha o tamanho do núcleo, o tamanho do citoplasma, olha a zona pelúcida, como ela se desenvolveu, essa linha acidófila vermelhinha em volta do ovócito e entre as células foliculares. Aqui a gente já chama essa camada de células foliculares mais próximas ao ovócito de células da camada granulosa, enquanto que o estroma ele já terminou de se organizar novamente em volta do folículo ovariano e deu origem à teca, né, que a gente subdivide a teca em teca interna e teca externa. Mas veja bem como essa estrutura vai se diferenciando pela ação dos hormônios, tanto de origem ovariana quanto de origem hipofisária, né? Bom, a gente continua com o desenvolvimento do folículo, né? Eu fiquei em cima aqui, mas não tem problema, eu falo para vocês o que está escrito. Aqui a gente já tem a formação do folículo secundário. E aqui não tem erro, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O ovócito primário aqui está tão grande que passou o corte aqui e só pegou o citoplasma, tá? O núcleo nem apareceu, está em outro corte histológico, está lá no bloquinho ainda, bloquinho de parafina, tá? Mas o que é interessante a gente observar é como que a zona pelusa continua ficando mais espessa e a grande característica do folículo secundário. As células da camada granulosa, com a estimulação hormonal, elas começam a produzir um líquido chamado líquido folicular. E esse líquido folicular, primeiro, ele forma bolsões na camada granulosa, porque ele é formado e é secretado, né, para o meio extracelular. Então ele vai formando bolsões. E quanto mais líquido folicular é secretado pelas células da camada granulosa, mais esses bolsões vão coalescendo até formar essa estrutura que eu apontei aqui para vocês com a letra A, que eu indiquei com a letra A, de antro. Então, o folículo secundário também é conhecido como folículo antral, e a presença do antro ou desses bolsões de líquido folicular te permite um diagnóstico corretíssimo do que é o folículo secundário. Beleza? Aqui a gente já tem, né, a formação do folículo bem característico. Esse é um folículo, do ponto de vista endócrino, muito importante, né? E nós vamos usar esse cara aqui para entender
a função dos folículos ovarianos na produção dos hormônios ovarianos, tá? Porque isso vai acontecer nos outros folículos, mas aqui acontece de uma maneira mais, vamos dizer, proeminente, certo? Para a gente estudar a endocrinologia dos folículos ovarianos, tomando como modelo principal o folículo secundário, nós vamos pegar essa região aqui, ó, um pouquinho da camada granulosa e um pouquinho da teca, tá? Então, fizemos essa dissecção, mostrando aqui para vocês, só para vocês se orientarem, né? Então, o líquido folicular não está, obviamente, representado aqui, o antro, mas ele estaria nessa posição, tá? Em cima dessa camadinha de célula, que é a camada granulosa, que eu apontei aqui pelo G. Nós encontramos também a teca, que é a teca interna e teca externa, mas para a gente vai ser importante a teca interna, que está apontada aí pela sigla TI, tá? E o que nós vamos fazer agora é tirar essas marcações, considerar a mesma imagem, para a gente entender as relações endócrinas no folículo ovariano. Beleza? Então vamos lá. A teca interna é uma zona produtora de andrógenos. E esses andrógenos, eles têm dois destinos principais, né? O primeiro desses destinos é cair na corrente sanguínea e atuar de maneira endócrina clássica em outros sistemas fisiológicos do organismo feminino. O segundo destino, apontado pela seta cheia preta, né, é uma difusão da teca interna para a camada granulosa, onde esses andrógenos serão convertidos em estrógenos pela ação da enzima aromatase. Então veja bem, as células da granulosa expressam a aromatase e convertem o hormônio produzido na teca interna em um segundo hormônio. Esse estrógeno tem três destinos principais. O primeiro deles é atuar diretamente na própria célula que o produz, né? Então aqui a gente tem um sistema hormonal do tipo intrácrino, né? Onde o hormônio ele é metabolizado dentro da célula-alvo e atua dentro dessa própria célula-alvo. O segundo destino dos estrógenos é a sua secreção para o líquido folicular, ou o antro. E o terceiro e último destino desses estrógenos é cair na circulação sanguínea e atuar de maneira endócrina clássica em outros sistemas fisiológicos do organismo feminino. Beleza? Essa é a relação endócrina entre a teca interna e a camada granulosa. E é óbvio que essa relação ela é modulada pelo eixo hipotálamo, hipófise, adenohipófise, e gônada, o ovário, no caso. Então, o eixo hipotálamo, adenohipófise, ovário. Como que isso é controlado? Essa secreção ela é modulada, né? Primeiramente, o hipotálamo ele secreta de maneira pulsátil por causa da puberdade, né? O hormônio liberador de gonadotrofina, ou GnRH, e esse GnRH estimula a produção das gonadotrofinas, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, FSH e LH, respectivamente. Esses hormônios caem na circulação sanguínea e o LH vai estimular a teca interna a produzir andrógenos, enquanto que o FSH ele vai estimular a camada granulosa a converter esses andrógenos em estrógenos, tá? Por ação, estímulo das ações enzimáticas envolvidas nesse processo, tá? Eu queria só abrir um parênteses aqui, você não errar. Olha para você ver e vá lá na minha aula de sistema reprodutor masculino e compara a ação do LH e do FSH com os testículos, tá? O LH nos testículos estimula a célula de Leydig a produzir testosterona, que é um andrógeno. Essa mesma relação ela é válida para o ovário. O LH estimula a teca interna a produzir andrógeno. Então, nos dois sistemas, a função principal do LH até esse momento, né, é a produção de andrógenos, pelo menos do ponto de vista hormonal.
E o FSH vai estimular as células que estão mais próximas aos gametas em formação. No caso dos testículos, a célula de Sertoli. No caso dos ovários, as células da camada granulosa. E não só a produzir hormônios, mas a produzir diversos fatores, como nós veremos a seguir. Então aqui a gente tem uma visão mais focada no eixo endócrino, né? O hipotálamo secretando GNRH, que estimula dentro da hipófise a produzir FSH e LH. O FSH atua sobre a camada granulosa, o LH sobre a teca interna. O LH estimula a teca interna a produzir andrógeno. O FSH estimula a granulosa a converter esses andrógenos em estrógenos. Mas não só isso, também estimula as células da camada granulosa a produzir diversos fatores, incluindo um hormônio inibina. E o que é interessante é que os próprios estrógenos e os próprios andrógenos produzidos no folículo ovariano estimulam o desenvolvimento da camada granulosa. Tá? Então é muito interessante que aqui você tem um eixo, um ciclo de estímulo de desenvolvimento do folículo ovariano. Mas é óbvio que esse eixo precisa ser regulado também no sentido de parar de produzir hormônios. E nós vamos ver isso em sequência. Então, aqui a gente está pegando o folículo e está desenvolvendo esse folículo o tempo inteiro. Né? Saímos do primordial, folículo primário, folículo secundário, que continua se desenvolvendo e forma esse folículo maduro, gigantão. Olha para você ver aqui, ó. O folículo de Graafi é esse à sua direita, enorme aqui, ó, quase ovulando já. Ó. Enquanto que o folículo secundário, que a gente acabou de usar como modelo para estudar a fisiologia endócrina do ovário, é esse à sua esquerda, com um antro ali. Tá vendo? A diferença de tamanho entre esses dois folículos, que coisa impressionante, né? O folículo primário, primordial, ficam bem pequenininhos em comparação com essas duas estruturas. Então é por isso que elas são os principais, as principais fontes de hormônio no ovário. Né? Vale a pena estudar usando eles como modelo. Bom, então o folículo maduro, o folículo de Graafi, ele é originado do folículo secundário. Aqui a gente percebe, obviamente, que o antro aumentou absurdamente de tamanho devido ao acúmulo de líquido folicular. A granulosa ela já começa, né, já é composta por várias camadas, mas ela se relaciona com o ovócito de uma maneira muito interessante, né, porque ela quase se destaca do resto da granulosa, então fica só um pescocinho ligando o ovócito à camada granulosa mais cheia, então essa estrutura é chamada de cúmulo oóforo, e essas células da granulosa que revestem o ovócito é chamada de coroa radiada. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, o que é mais importante da gente entender aqui é que esse folículo maduro, o folículo de Graafi, é um folículo que muito provavelmente a gente não iria com a cara dele se ele fosse um ser humano, ele seria uma pessoa tóxica. Por quê? Ele é um cara, se fosse ter 7 pecados, sabe aquele filme Seven, 7 pecados capitais? Então, o folículo ovariano seria um deles, tá? Ele seria, sei lá, o da avareza. Nós vamos entender o porquê. Eu vou fazer um vídeo sobre isso uma vez. 7 pecados da fisiologia, aqui vai estar lá, tá? Você vai ver isso aqui de novo lá, então presta atenção. Por que eu falo isso? Porque, veja bem, esse cara aqui, ele é tão grande, né, com o tempo do desenvolvimento folicular e produção de hormônios, o que vai acontecer com esse eixo endócrino? Veja bem para você ver. A inibina e os estrógenos que são estimulados, né, pelo FSH, eles chegam a um determinado nível na concentração sanguínea. E aí eles inibem o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, tá? E inibem em todos os aspectos, a secreção do hormônio trófico hipotalâmico, do FSH, né? Então a gente já tem uma queda da produção de FSH. Acontece que o folículo maduro, ele é um cara avarento, por quê? Ele tem uma maior sensibilidade ao FSH. Ele tem muita expressão dos receptores de FSH. Então, ele acaba. Esse folículo acaba ficando
insensível a essa queda na concentração de FSH, enquanto os outros sofrem. Então, quando a gente olha o folículo ovariano, nós vamos ter um folículo dominante, que é o folículo que, quando essa inibição do eixo hipotálamo, hipófise e ovário acontece e os níveis de FSH caem, ele está mais sensível ao pouquinho de FSH que tem. Então ele está assim, beleza, esse é meu, eu vou ser estimulado por ele, e os outros não, os outros morrem. Então os outros involuem, formam o que a gente chama de corpos atrésicos, né? E é por isso que em algumas espécies ovula um só, porque tem uma dominância folicular. Agora, o desenvolvimento do folículo de Graafi, ele não explica o processo de ovulação. E a gente precisa de entender como é que isso aqui acontece. E para a gente entender isso, eu preciso de recorrer a essa imagem clássica, né, da flutuação dos hormônios na circulação, né, os hormônios ovarianos e hipofisários. Então a gente está vendo aqui pelo esquema de cores, né, o estradiol, essa curva azul clara, azul mais clarinha, o LH, essa azul mais escuro, e o FSH, essa cor, o vermelho bem clarinho, rosa, né? Então a gente está vendo, olha só, vamos pegar o nível de estrógeno, tá? Estradiol. O estradiol está baixo, baixo, começa a aumentar, porque aqui os folículos ovarianos estão desenvolvendo. Chega um momento que esse estradiol diminui um pouco a concentração, tem um pico, né? Olha o FSH, ele está alto e vai diminuindo. Isso por quê? Porque o estrógeno inibe a liberação, a secreção do FSH. Mas o grande responsável pela ovulação é o LH, é o hormônio luteinizante. Então, durante o processo de desenvolvimento folicular, as células da granulosa, que não expressavam o receptor para LH, passam a expressar esse receptor. E isso pela ação prolongada de FSH sobre as células da granulosa. E olha que coisa interessante. Aqui a gente tem os estrógenos, como eu falei para vocês, né, inibindo o GNRH, inibindo o FSH. Ok, só que isso não explica esse pico abrupto de LH, né? Então a gente tem que entender algumas coisas aqui. Esse eixo não acontece sozinho, né? A gente nem essa resposta. Então os estrógenos, eles inibem a secreção de GNRH e FSH, mas eles tornam as células da adenipófise mais sensíveis ao GNRH. E em paralelo a esse eixo, nós temos a possibilidade de um outro fator, um outro circuito que poderia estimular a secreção de GNRH, que são neurônios noradrenérgicos no sistema nervoso central. Só que, normalmente, esses neurônios eles estão inibidos por neurônios que secretam endorfina. Então, a gente tem o neurônio que secreta endorfina, inibe os neurônios noradrenérgicos. Então, isso aqui está desligado durante essa fase inicial do ciclo ovariano. O que acontece é que quando esses estrógenos também aumentam demais a concentração, eles inibem os neurônios secretores de endorfina. E aqui então você deixa de ter essa inibição dos neurônios noradrenérgicos, esse circuito começa a estar ativado, aumenta a secreção de GNRH. Com o aumento da secreção de GNRH, que encontra uma adenipófise mais sensível a esse hormônio, o que acontece? Nós temos um boom, um pico das gonadotrofinas de novo. Você observa aí, ó, o FSH tem um piquinho ali, ó, olha lá, pequenininho ali. Mas só que ele ainda está freado pelo estrógeno, mas o LH não. Então o LH vai lá em cima e quando ele encontra as células da granulosa que respondem agora a esse FSH, a gente tem o processo de ovulação. Então a ovulação ela é um evento que ocorre principalmente em função da resposta da granulosa a esse pico de LH. Beleza? Então, como esse LH atua para promover a liberação, o processo de ovulação? Então,
de dois braços paralelos, né? No primeiro deles, nós temos que o LH induz a ação, a expressão de enzimas proteolíticas, e essas enzimas estão relacionadas com a degeneração do folículo, né? De uma maneira geral, porque elas quebram, elas digerem, entre aspas, a matriz extracelular, elas quebram a ligação entre as células, elas podem levar à degeneração das próprias células que compõem o folículo, né? Então, a estrutura folicular aqui fica comprometida. Paralelamente, o LH induz uma hiperemia folicular, que resulta no aumento de volume do folículo ovariano. Então, aqui, esse aumento de volume ele se dá porque há uma transudação de plasma, né? E esse plasma ele é incorporado, ele se move em direção ao antro folicular, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma maior transudação do plasma, nós temos uma maior produção de proteoglicanos. E esse antro vai aumentando junto com a produção de prostaglandinas e a degeneração da estrutura folicular. Todas essas ações culminam na ruptura do folículo ovariano com a liberação do gameta feminino. E a gente entende isso como processo de ovulação. Agora, o LH ele é chamado de hormônio luteinizante e não é à toa, porque como o gameta foi liberado, mas ficou o resto da estrutura folicular, sob a ação do LH, essas células, né, da granulosa e da teca que permaneceram no ovário, elas se diferenciam em células que vão originar o corpo lúteo. Por isso, hormônio luteinizante. Tá bom? Gente, eu estou aqui, ó. Essa estrutura é o corpo lúteo. E percebam que, se a gente olhar histologicamente esse corpo lúteo, ele vai ser formado por dois tipos celulares principais: as células teca-luteínicas e as células granulosa-luteínicas. As células teca-luteínicas, como o nome sugere, são células do corpo lúteo originadas da teca interna, da teca, perdão, enquanto que as células granulosa-luteínicas são células do corpo lúteo originadas da camada granulosa, tá? E porque a origem é a mesma, a relação endócrina também permanece muito semelhante, mas não igual. Por quê? Porque a função principal, tanto das células teca-luteínicas quanto das células granulosa-luteínicas, é a produção de progesterona, muita progesterona. Olha o gráfico aí da concentração dos hormônios, tá vendo? Enquanto os outros ali estão mais baixos, olha a progesterona aumentando. Isso é em decorrência da fase luteínica do ciclo ovariano, mediada pelo corpo lúteo. Principalmente a camada granulosa luteínica, aqui por causa do seu maior desenvolvimento, né? Ela é uma camada mais evidente do que a camada teca-luteínica, né? Mas ainda o corpo lúteo ainda é uma fonte de estrógeno, ainda é uma fonte de andrógeno, tá? Mas menos em relação à progesterona. Perceba que o estrógeno, olha lá a linha azul clara do estradiol, ele tem um aumentozinho também na fase luteínica, porque o corpo lúteo é uma fonte de estrógeno, tá bom? É muito interessante que os hormônios produzidos no corpo lúteo, eles inativam por retroalimentação negativa de alça longa o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. E em todos os sentidos aqui, inibe a liberação de GnRH, inibe a liberação de LH, inibe a liberação do FSH. Progesterona e estrógeno, a ação conjunta desses dois hormônios resulta nessa inativação muito intensa, muito forte do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. E isso é uma coisa importante porque durante o processo, a fase luteínica, existe uma inibição do desenvolvimento de novos folículos ovarianos, né? Então, o corpo lúteo ele inibe esse desenvolvimento folicular, né? Porque aqui não precisa de ter uma outra ovulação, o organismo ainda está na expectativa se vai haver ou não uma fecundação, não é mesmo? Agora, olha que coisa interessante. Por que esses hormônios produzidos pelo corpo lúteo inibem o eixo hipotálamo-hipófise?
Quanto mais progesterona e estrógeno a gente tem, menos LH a gente vai ter secretado, certo? E o LH é o que estimula a existência, a permanência do corpo lúteo. Então, se não há um outro hormônio que mantém o corpo lúteo, né, a própria fisiologia endócrina, a própria relação entre esses hormônios vai fazer com que os níveis de progesterona naturalmente caiam e com essa queda de progesterona, o eixo vai, o ciclo ovariano volta lá para o começo, né, do dia 1. Então esse folículo ele volta, os folículos ovarianos, perdão, voltam a se desenvolver e até ter um outro ciclo de ovulação, a formação de um novo corpo lúteo e etc. É interessante que esse hormônio que mantém o corpo lúteo ativo por um tempo maior e importante para a manutenção do endométrio, como nós vamos ver, né, receptivo, como nós vamos ver mais para frente, é um hormônio produzido pelo próprio embrião em desenvolvimento, né, que é a gonadotrofina coriônica, certo? Ele que mantém o corpo lúteo ativo até a formação da placenta. E aí a placenta assume esse papel endócrino importante durante a gestação. Beleza? Esse é o hormônio que é detectado nos testes de gravidez, né? O beta-HCG, o HI de gonadotrofina coriônica humana. Beleza? É isso aí. Paralelamente ao ciclo ovariano, nós encontramos um ciclo endometrial, que acontece no útero, né? Então vamos entender aqui primeiro a estrutura do útero para a gente poder falar com tranquilidade sobre esse ciclo endometrial. Então o que você está vendo é uma histologia do útero, né? Onde a gente tem as camadas, o miométrio, que é a camada muscular, bastante desenvolvida, e o endométrio, que pode ser subdividido em duas camadas, a camada basal e a camada chamada camada funcional. Isso é muito importante entender essa estrutura para a gente poder entender o ciclo endometrial, tá? Então aqui está um outro esquema que é muito clássico também sobre com respeito no que diz respeito ao ciclo endometrial. Então o que nós temos o dia 1, né? Que está considerando a menstruação, aqui é o ser humano, né? A mulher. Então a mulher menstrua. Por que eu falo isso? Porque outras espécies não menstruam, né? O endométrio só regride. Então aquele sangramento que você vê, por exemplo, no seu animal de estimação, no seu cachorro de estimação, na cadelinha, não é a menstruação dela, né? Nem de longe, tá? O ciclo estral dela não envolve menstruação, envolve uma regressão do endométrio. Mas enfim, vamos pegar aqui esse esquema com a menstruação mesmo como o ciclo, o dia número 1. Tá vendo que aqui é a fase que o endométrio está menos desenvolvido. É claro, ele foi descamado, né? Ele foi perdido. E com mais ou menos aí por volta do 5º dia, 10º dia, a gente tem um desenvolvimento do endométrio. E essa é uma fase chamada de fase proliferativa, onde esse endométrio está se desenvolvendo. Aqui na fase proliferativa, nós também temos a hipertrofia da camada do miométrio. Essa camada se torna mais espessa, as células se tornam hipertrofiadas, né? Porque a musculatura aqui tem que aguentar esse aumento de volume do útero mediante o desenvolvimento do feto, né? Bom, depois dessa fase proliferativa, nós encontramos uma fase de atividade muito intensa do endométrio, que é conhecido como fase secretora. Isso aqui fica muito interessante quando a gente olha os hormônios que induzem cada uma dessas fases, tá? Então, a fase proliferativa, ela é dependente de estrógeno. Então, o estrógeno é o principal hormônio envolvido na proliferação do endométrio e do miométrio também, tá? Enquanto que a ativação desse endométrio, das glândulas endometriais, ela é dependente de progesterona. Então, aqui fica uma relação muito interessante. E eu queria chamar a atenção para vocês para essa figurinha aqui, porque eu acho isso aqui, que essa dinâmica é muito bonita, muito interessante. Então, agora,
Vamos pegar, então, a menstruação está aqui, né? Essa é a camada, essa é a fase da menstruação. Mas eu vou chamar a atenção para a fase proliferativa. Então eu peguei duas imagens aqui da fase proliferativa e você está vendo a camada basal e a camada funcional. Perceba que as glândulas do endométrio elas vão se desenvolvendo ao longo da camada proliferativa. Isso é dependente de estrógeno. Logo, a associação é com a fase folicular do ciclo ovariano, porque o folículo ovariano é a fonte principal de estrógeno, certo? Só que veja bem, olha ali para você ver que naquela glândula da segunda imagem da fase proliferativa, como que a glândula está vazia. Ela não tem produto de secreção dentro dela, porque a ativação dessas glândulas endometriais ela se dá na fase luteínica do ciclo ovariano pela ação da progesterona. E aí então a progesterona vem, atua sobre essas células e induz a secreção dessas células. E essa secreção é importantíssima para o embrião que vai implantar, se houver implantação do embrião, para nutrição e manutenção desse embrião durante os estágios iniciais da gestação. Agora, veja bem, não tendo fecundação, não tendo o embrião e não tendo a gonadotrofina que mantém o corpo lúteo secretando progesterona até a formação da placenta, esse endométrio não vai ter a progesterona que o mantém ativo, porque o nível de progesterona vai diminuir com a regressão do corpo lúteo, certo? E uma vez que esse endométrio vai deixar de ser estimulado, na maioria das espécies, esse endométrio vai regredir, ele vai ser absorvido pelo organismo. E na espécie humana, ele vai descamar. E quando ele descama, ele, junto com essa descamação, há o rompimento de vasos sanguíneos, que também proliferam para dentro do endométrio, certo? E com isso vem o fluxo menstrual. Durante a fase folicular de um novo ciclo ovariano, esse endométrio vai se desenvolver novamente. E ele desenvolve de onde, gente? Da camada basal. Então a camada funcional é que descama na menstruação. A basal fica lá, porque se ela fosse descamada também ia ter um ciclo endometrial só, tá? A gente ia ser uma espécie com outra estratégia reprodutiva completamente diferente, tá bom? Então, via de regra, não tem como nós dissociarmos o ciclo endometrial do ciclo ovariano, uma vez que o ciclo endometrial depende, ele é orquestrado por hormônios vindos do ovário. Repetindo, a fase folicular, onde há muita produção de estrógeno, está associada com a fase proliferativa do endométrio e também de espessamento do miométrio, enquanto que a fase secretora do endométrio está associada à fase luteínica do ciclo ovariano, porque ela é dependente da progesterona. Beleza? Então é isso aí. Agora é hora de você desfilar o seu conhecimento por aí, né, em fisiologia do sistema reprodutor feminino. E se você achou que essa aula te ajudou, por favor, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative as notificações, porque eu vou começar a postar aqui outras aulas também no futuro próximo. E me siga nas mais diversas redes sociais, onde eu posto os mais diversos tipos de conteúdo. Beleza? Então, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.